Conclusão. O problema da hierarquia tem sido especialmente evidenciado depois que Dumont lançou, em 1966, seu Homo Hierarchicus. Nesse estudo, uma crítica profunda ao etnocentrismo implícito no uso da categoria indivíduo recai sobre a sociologia que, em sua melhor tradição, se apropria de noções que transitam por essa ideia basilar. Nossas ideias cardinais chamam-se igualdade e liberdade. Elas supõem como princípio único e representação valorizada a ideia de indivíduo humano. A humanidade é constituída de homens, e cada um desses homens é concebido como apresentando, apesar de sua particularidade e fora dela, a essência da humanidade. Esse tipo de visão, que é a parte integrante da ideologia corrente da igualdade e liberdade, é evidentemente muito pouco satisfatório para o observador da sociedade. Dumont, 1992. No entanto, é a própria sociologia que, ao pensar na natureza coletiva da igualdade, revela que o homem individual tem uma presença social em seu espírito. Dumont, 1992. A partir dessa característica reveladora, a sociologia estabelece os parâmetros do que Dumont chama de uma percepção sociológica, base fundante para que, no exame de outras sociedades, seja possível sua compreensão, por oposição à sociedade moderna, às sociedades tradicionais, que ignoram a igualdade e a liberdade como valores, que ignoram, em suma, o indivíduo, possuem no fundo uma ideia coletiva do homem, e nossa percepção residual do homem social é a única ligação que nos une a elas, o único viés pelo qual podemos compreendê-las. Está aí, portanto, o ponto de partida de uma sociologia comparativa. Dumont, 1992. Essa perspectiva comparativa induz Dumont a pensar em dois modelos de sociedades, uma baseada na igualdade, e outra na hierarquia, como valores incompassantes. O indivíduo do tipo moderno não se opõe à sociedade do tipo hierárquico como a parte ao todo, e isso é verdadeiro para o tipo moderno, em que não existe propriamente nada a se falar de um todo conceptual, mas como seu igual ou seu homólogo, um e outro correspondendo à essência do homem. Dumont, 1992. Em princípio, na sua teoria geral da hierarquia, Dumont admite como ponto de partida a ideia de que a Índia é um modelo por contraposição ao homem moderno, o modelo hierárquico em contraposição ao igualitário. Dumont está pensando em hierarquia/igualitarismo como princípios primeiros porque tem como pano de fundo uma empresa comparativa entre Índia e Ocidente que opera no registro das escolhas culturais de sistemas de valores desses lugares. A comparação seria assim uma espécie de tradução, e como tal ocorreria num nível em que se permitiria falar de arranjos diferenciados para um repertório conhecido. Dumont, 1987. No entanto, como essências onipresentes, mas contraditórias entre si, hierarquia e igualitarismo acabam aparecendo de forma hierárquica, na qual uma ou outra, dependendo da sociedade em que se encontram, se tornam um componente residual e englobado pela lógica precedente. Tal relação Dumont chamou de englobamento do contrário, e, desse modo, o sistema de valores remeteria a um nível ideológico em que esse léxico comum se arranjaria sistemicamente e de modo hierárquico, com um dos elementos se sobrepondo ao S, outro, S, o que explicaria por seu turno o arranjo específico de cada civilização. Estariam, então, os dois polos indivíduo e totalidade social coexistindo numa hierarquia de valores, na qual, dependendo da sociedade, um engloba o outro. No Brasil, o problema da igualdade e da hierarquia levantado por Dumont assumiu grande relevância. Em um outro plano de análise, Roberto da Mata, ao analisar a sociedade brasileira, percebe que indivíduo e hierarquia aparecem em situações determinadas, em que um se antepõe ao outro, dependendo das circunstâncias. Aqui, cada qual já sabe seu lugar, ou melhor, cada qual busca sempre estar no seu lugar social adequado, o que significa que o princípio da hierarquia é sempre aplicado, pois o maior temor social no Brasil é o de estar fora de lugar, estar deslocado, especialmente quando esse deslocamento implica fazer-se passar por algo diferente do que se é realmente. Neste quadro, a inversão carnavalesca brasileira situa-se como um princípio que suspende temporariamente a classificação precisa das coisas, pessoas, gestos, categorias e grupos no espaço social, dando margem para que tudo e todos possam estar deslocados. A transformação do carnaval brasileiro é, pois, aquela da hierarquia cotidiana na igualdade mágica de um momento passageiro. Da Mata, 1983. A hierarquia é, para nós, segundo da Mata, um valor cotidianamente predominante e, nesse sentido, ele a pensa a partir de uma conduta exemplar dos brasileiros, aquela do você sabe com quem está falando. A enunciação da frase seria um momento máximo de evidência das regras que estão no fundamento de nossa sociedade. Ora, o que o estudo do você sabe com quem está falando permite realizar é a descoberta de uma espécie de paradoxo, ou seja, numa sociedade voltada para tudo o que é universal e cordial, descobrimos o particular e o hierarquizado. E os descobrimos em condições peculiares. Há uma regra geral que nega e reprime o seu uso. Mas há uma prática igualmente geral que estimula seu emprego.
É como se alguns fatores sempre estivessem presentes em nossa sociedade: primeiro, a necessidade de divorciar a regra da prática; segundo, a descoberta de que existem duas concepções da realidade nacional, uma delas é a visão do mundo como foco de integração e cordialidade, a outra a visão do mundo como feito de categorias exclusivas, postas numa escala de respeitos e deferências. Finalmente, descobrimos que tudo aquilo que diz respeito ao inclusivo é por nós manifestadamente adotado. O contrário é válido para o exclusivo, que é frequentemente escondido ou falado em voz baixa. Da Mata, 1983, grifos meus. Como podemos, agora, relacionar isto com a hierarquia militar? Estaria ela atuando dentro dessa mesma dinâmica? Em primeiro lugar, Dumont, quando pensa na hierarquia como valor incompassante, pensa, substancialmente, numa oposição deste tipo de estrutura à ideia de cadeia de comando, tal qual ele diz que se encontra na hierarquia militar. Dumont, 1992. Da Mata, por sua vez, incorpora essa ideia de Dumont na sua análise e, em uma passagem específica, quando diz que, no Brasil, soldados são soldados e oficiais são oficiais. 1983, está pensando nesse amplo valor que é a hierarquia da sociedade brasileira. De outro lado, através de nossa pesquisa com o Exército, chegamos a uma hierarquia específica à corporação, capaz de não somente sustentar-se em face das transformações históricas de nossa sociedade, como também, num plano sincrônico, de servir como parâmetro de distinção entre os militares e o restante da sociedade. Seguindo essa trilha, observamos que, como dado organizacional, a hierarquia é capaz tanto de abarcar o todo, como um princípio geral, quanto o indivíduo, como segmentação que determina o lugar pessoal que se deve ocupar. Nesse sentido, ainda assim se poderia argumentar que esse indivíduo não vai além da expressão de uma coletividade, tal como ocorre, segundo Dumont, em sociedades tradicionais. Essa é uma visão bastante próxima à outra, de certa maneira hegemônica em estudos sobre militares brasileiros. Geralmente se aceita o fato de que a disciplina é o fator determinante de todas as relações entre militares, e frequentemente se usa, para designá-la, o rótulo de instituição total, aquela em que o indivíduo seria anulado por uma predominância absoluta das normas de conduta coletivas, adaptando o termo de Goffman. No entanto, se, por um lado, vimos que a disciplina é uma explicação nativa para uma compreensão da totalidade dos fenômenos militares, e que está distante do princípio que fundamenta esta totalidade, a hierarquia, por outro, vimos que a hierarquia é capaz de expressar-se em momentos da vida militar em que somente o valor da individualidade pode ser invocado, como na expressão do mérito. Contudo, ainda, se o indivíduo é o portador do mérito, e assim o percebe, vimos que este é decidido a partir de uma complexa rede de relações pessoais. Sua expressão, neste nível, seria a antiguidade, onde se vê que cada um possui uma posição determinada de prestígio social, inclusive quebrando a rígida linha que separa a cadeia de comando por patentes. Nesse sentido, trata-se de falar no nível da pessoa, próximo ao que Da Mata vê na hierarquia da sociedade nacional. Da Mata, 1983. De outro lado, é somente numa situação que prevê uma igualdade de condições estrutural na hierarquia, em que todos possuem um tempo de serviço que caminha ao mesmo passo, que se pode pensar, por sua vez, numa unidade ou totalidade do corpo, em que todos podem reconhecer um valor único pelo qual se determinam suas trajetórias, que são vistas a partir da unidade e da uniformidade dadas pela disciplina. Assim, todos são submetidos a uma mesma regra disciplinar, todos devem comandar e obedecer em algum nível e todos devem se reconhecer como partes iguais perante uma coisa maior chamada exército. Desse modo, ninguém é mais do exército do que outro. Pode-se, sim, ter mais espírito militar, como demonstrou Castro, 1990, mas, mesmo nessa lógica, isto é uma coisa que cabe ao indivíduo revelar. Para completar, é somente como indivíduo que se pode, por outro lado, pensar numa base para que cada um, a seu jeito, encontre uma maneira de se inserir na rede de relações pessoais. Talvez o que mais impressione nessa complexa teia relacional seja o fato de, nesta única estrutura que é a hierarquia, se imbricarem estes dois polos opostos, pessoa e indivíduo, diferença e igualdade. Estas são características de uma configuração relacional que teve seus embriões numa sociedade estamental, transformou-se em dado estrutural e, com isso, permitiu ao exército ler os diferentes momentos da história com sua lógica própria, capaz de sintetizar, igualmente e num mesmo espaço, dois planos que, no cotidiano da sociedade nacional, não podem existir em igualdade de condições. Nessa lógica, o argumento fatal para se comprovar a absoluta distinção entre a hierarquia militar e aquela de que fala Da Mata, é que, ao contrário desta, que divorcia a regra da prática ou ainda que tudo aquilo que diz respeito ao inclusivo é por nós manifestadamente adotado. O contrário é válido para o exclusivo, que é frequentemente escondido ou falado em voz baixa, se encontra ela fundindo regra e prática, excluindo em voz alta e incluindo em voz baixa.
Isso porque, tanto os mecanismos de contenção da rede de relações pessoais, quanto os mecanismos que são a negação total de tudo aquilo que se imagina ser o mérito, estão explicados, por escrito, no regulamento. E esse afloramento do interdito de certa maneira inverte a hierarquia como valor incompassante, na medida em que, no fim das contas, seus princípios estão explicitados claramente no âmbito da cadeia de comando, a qual, inevitavelmente, todos os membros da corporação estão submetidos. No contexto dessas regras, o você sabe com quem está falando, perde seu sentido original de trazer a hierarquia social à tona, pois, entre os militares, sempre se sabe com quem se está falando, a começar pelo uniforme, que deixa o status de cada um evidente. Obviamente, o você sabe com quem está falando, de da mata pode entrar em jogo quando um civil desavisado não souber fazer as necessárias distinções. Mesmo quando se trata de pensar nos parâmetros da relação pesquisador-pesquisado por sinal, prevista institucionalmente, já que a ESME trata disso, e portanto, não a constitui como uma anomalia, é possível conceber essa dupla relação, de coexistência entre igualdade e hierarquia. Por um lado, éramos todos brasileiros, pertencentes a instituições públicas, por outro, o pesquisador, que tinha a referência de uma pessoa do triunvirato, inseria-se num grupo informal de interesses, cuja leitura política da realidade apontava para o privado, o doméstico e o pessoal, já que convidados de uma elite iam àquela casa, agora sim, tratar de um projeto para o Brasil. É nessa medida que a hierarquia militar pode nos ensinar algo, ou, ao menos, abrir caminhos para, em outras oportunidades, pensarmos melhor na sua relação com essa outra hierarquia mais geral, que é a da sociedade brasileira. Certamente, não só o grupo pesquisado, mas também o pesquisador, compartilharam no seu contato de um ponto comum, que é o pertencimento à rede de relações mais amplas, cujo valor faz parte da cultura no Brasil.